Boa noite, queridos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos uma transformação de valores e a reforma interior. Todos os sábados, de 21 às 22 horas, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês através das ondas da Rádio Metropolitana AM em 1090 kHz ou no site www.metropolitana1090.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e tire suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. Está entrando no ar o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta, dissabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. E é com esta maravilhosa melodia que nós damos início a mais um programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. Boa noite, querido irmão, boa noite, querida irmã. Um grande prazer estarmos aqui juntos, na verdade, trocando ideias, informações. Hoje, dia 1º de novembro, acabou o ano, gente. Olha só, dia de Todos os Santos. Amanhã, dia dos espíritos desencarnados, não é verdade? Então, para dar o nosso boa noite, um espírito encarnado aqui, nota 1000, nota 10, que é a minha querida esposa e dirigente espiritual, Flávia Barros. Boa noite, Flavinha. Menos, Luiz. Boa noite, Luiz Fernando.
Boa noite, queridos irmãos presentes. Boa noite, família Tel, todos os ouvintes. Que possamos ter uma noite bem abençoada, com muito aprendizado. Meu querido irmão Alexandre Bahia, para o seu boa noite no dia de Todos os Santos, hein, Bahia? Olha que responsabilidade, hein, meu amigo? Com certeza é um dia abençoado, não né, é verdade? Luiz? Um dia abençoado. Então, aproveitemos essas bênçãos. Boa noite a todos os irmãos presentes, a família Tel, queridos ouvintes. Que, então, essa espiritualidade maravilhosa que está presente, sempre esteve, e hoje, principalmente nesse dia especial, possa nos orientar e nos intuir para que possamos passar a mensagem da nossa Umbanda. Com certeza, e já que hoje é dia de Todos os Santos, nada mais justo que eu pedir aqui o boa noite a alguém que está quase beatificada, entendeu? Que é a minha irmã Luciene Oliveira. Vou imitar, Flávia. Menos, Luiz. Boa noite a todos, boa noite, amados ouvintes, amados irmãos da família Tel. Que possamos ter uma noite de muito aprendizado, muita luz, dia de Todos os Santos, e que todos os nossos desejos de paz, de esperança, de amor, sejam atendidos. Com certeza absoluta. Meu querido irmão Cláudio, bota o parabéns aí que a dona Flávia aí balançou a árvore, caiu gente a beça aqui. Fala. Isso, Luiz, temos alguns irmãos. Aniversariou no último dia 29 a nossa irmã Maria Freire. No dia 30, nosso irmão Marcos Zanoni e Gabriel Caos. E ontem, a nossa irmã Kátia Marins. Parabéns a todos, muita luz, muita paz em vossos caminhos. Parabéns aos nossos queridos irmãos médiuns lá do Templo Estrela do Oriente, aniversariantes, que Oxalá os abençoe. Nós vamos já para o quadro Transformando, vamos primeiro para um spot comercial, né? E eu queria dar então a manchete do quadro de hoje, né, gente? Que é a seguinte: dirigente de terreiro cura-se de um câncer com água. Já, no quadro Transformando, aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Estamos apresentando o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Se você sofre de transtornos cuja causa a medicina não consegue descobrir, o professor Humberto Vieira atende agora em novo endereço. Clínica Holística Nise da Silveira, Rua Conde de Bonfim, 44, Sala 901, Tijuca, Rio de Janeiro. Telefone 4107-7295. 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos 710. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, Transformando, a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. E hoje, queridos irmãos, no quadro Transformando, uma mulher de 69 anos, dirigente de um terreiro de Umbanda, teve que se afastar de suas atividades mediúnicas para tratamento de um câncer na carótida. Porém, sua fé não permitia que se desestabilizasse, mesmo com a sua peregrinação por hospitais públicos sendo repleta de desafios. Quando soube pelo médico que a doença transformara-se em metástase e que atingiria o fígado, foi internada sem que perdesse a confiança em suas entidades. Certo dia no hospital, depois de desenganada pelos médicos, seu marido lhe encheu uma jarra e um copo com água mineral, pois nem isso o hospital público dispunha naquele dia para oferecer. Na noite que se seguiu à trágica notícia dada a ela pelo médico, a mulher teve um sonho onde um espírito de luz recomendava que ela ingerisse toda a água do copo em jejum ao acordar durante um período de 8 dias consecutivos. Qual não foi a surpresa dos médicos nos dias que se seguiam, pois a mulher já não queria mais fazer quimioterapia e exames foram realizados nela sem que mais nada fosse constatado.
Ao retornar aos trabalhos espirituais, ela, como dirigente espiritual, determinou uma nova atividade fraterna ao seu corpo mediúnico: visitar regularmente hospitais de pessoas com câncer. Minha querida esposa e dirigente Flávia Barros, existem aqui vários aspectos que, neste caso de hoje, bastante interessante, nós devemos, com certeza, considerar. Eu acho que o primeiro deles é fazer um alerta para as pessoas, para as pessoas que estão nos ouvindo. Nós não estamos aqui, com certeza absoluta, pregando o curandeirismo, que isso seria, vamos dizer assim, até estarmos numa prática fora da lei, à margem da lei, né? Então não podemos de forma nenhuma. Todos nós, quando tivermos uma doença, nós temos que procurar a medicina terrena. A medicina terrena, ela tem que caminhar em paralelo com o atendimento espiritual. E que foi, inclusive, o que essa nossa irmã dirigente espiritual fez. Mas o interessante, mãe, é que existem casos e casos. Nós não vamos dizer para todo mundo sair bebendo água e deixar de fazer o tratamento espiritual. Mas que o caso dela foi uma coisa assim bem interessante por um espírito se manifestar nela e dizer exatamente o que ela tinha que fazer naquela noite, mesmo ela estando desenganada. Como é que você vê isso? Foi dada a ela uma nova oportunidade, provavelmente, né, Luiz? Uma coisa assim que teve o merecimento dela. Ela teve esse merecimento, né? Porque a gente tem que entender que tem que haver, né? A pessoa tem que ter o merecimento para poder alcançar aquela graça, né? Ela recebeu uma orientação da espiritualidade para que ela realizasse esse procedimento e, graças a Deus, graças ao merecimento dela, ela conseguiu um benefício, né? E uma nova oportunidade, com certeza, que fez com que ela despertasse para outras necessidades, já que ela teve como uma intuição, como um novo querer, acompanhar outros irmãos que estavam ali também com enfermos, né? Com certeza. Provavelmente espargindo a luz que foi concedida a ela, a esses irmãos, para que eles também pudessem, se não ser curados, mas pelo menos melhorar a sua condição naquele momento, né? Com Luiz? certeza. E tem um caso aqui bem interessante que a nossa mãe Flávia está passando aqui. Ô Lu, eu queria até, Luciene Oliveira, que você até comentasse isso, porque todos nós na família temos alguém que invariavelmente fica doente, né? E nós somos muitas vezes compelidos de, vamos dizer, negociar com o médico, vivenciar com o médico essas questões todas, né? Mas o que a gente observa é que, normalmente, o corpo médico, eles não têm muito da questão da psicologia. Porque a pessoa que tem uma doença, principalmente grave como essa, você chegar e dizer assim para a pessoa, olha, você está com câncer e isso assim, assado, ensopado, e fala assim de uma forma tão fria. E a gente sabe que a pessoa que recebe esse tipo de notícia, a pessoa baixa a sua autoestima, o seu campo imunológico de uma tal forma que, dependendo do estágio da doença, acaba de matar logo a pessoa, entendeu como é o negócio? Ao passo que existem outros profissionais da área de saúde que já notaram que, num caso desse, sabe falar com calma, com tranquilidade, e, pelo contrário, estão pedindo a elas para que elas vão para um cinema se divertir, para um teatro, com amigos, porque levantar o seu astral, porque isso é uma coisa que, inclusive, provada até através daquele caso que o próprio professor Humberto nos fala, dos neuropeptídeos, isso faz exatamente com que a pessoa aumente as suas chances de cura. Como é que você vê isso? Graças a Deus tem esses médicos assim, esses profissionais, né, Não Luiz? Graças a Deus. Dentro de um hospital a gente realmente encontramos aqueles que não têm pouco tato para se falar, enfim, mas fazem até a parte médica maravilhosamente, mas na questão da relação humana não são tão bons assim.
Mas, graças a Deus, existe uma grande parcela que está mesmo no caminho e pedem não somente para as pessoas procurarem se divertir, aumentar sua autoestima e tudo, mas pedem para procurar ajuda espiritual. Olha que bacana, hein? Entendeu? Então, é o que eu já falei aqui. Está havendo a junção realmente da ciência junto com a espiritualidade. Eu vejo hoje em dia uma grande parte do corpo médico, do corpo da área de saúde em si, caminhando para isso, vendo que realmente a espiritualidade, a necessidade também do caminho espiritual, assim como nós, como médiuns, orientamos a procura do médico para tratar do físico também, que continue no espiritual, mas o físico, eles também estão fazendo o inverso, pedindo o tratamento espiritual. Com certeza, não tem a menor dúvida disso. Antes de passar para o Alexandre, esse caso me fez lembrar... Seu pai. O meu pai. Meu pai, ele veio a falecer com câncer, ele tinha câncer no pescoço, e aí afetando a carótida, né? Então, teve um determinado profissional, um médico, que virou para a gente e falou, ele disse que ia falar assim, claramente o que ia acontecer com meu pai. Então, ele falou que o tumor ia comprimir cada vez mais a carótida e que ia chegar um determinado momento que ele ia ter uma hemorragia muito grande, que ia espirrar sangue para tudo quanto é lado e que meu pai ia morrer igual um porco. Foram essas as palavras dele para mim. Nossa. Então, quer dizer, eu fiquei parada, sem ação, sem saber o que falar, o que pensar, mas no mental eu falei, não, meu pai não vai morrer dessa forma, com certeza não vai. Então, realmente, a pessoa não tem nenhum tipo de preparo, nem o menor tipo de respeito com o sentimento daquela pessoa. Pelo momento que a família está vivendo. Pelo momento que a família e aquele paciente está vivendo, né? Realmente é muito complicado. E tem aqui uma questão também, o meu querido irmão Alexandre Bahia, até voltando para o caso espiritual, que eu queria até abordar com vocês, que vocês falassem sobre isso. Ao retornar aos trabalhos espirituais, a dirigente determinou uma nova atividade fraterna ao seu corpo mediúnico, visitar regularmente hospitais de pessoas com câncer. Bom, vamos falar uma coisa sobre isso. É claro que nós temos, vamos assim dizer, nesse momento, um discurso da espiritualidade para nós, pedindo que a gente saia apenas e tão somente do blá 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 e vá para a prática, para a iniciativa, para o contato mais efetivo com aqueles que estão doentes. Só que tem uma coisa, eu queria que vocês me dissessem até que ponto isso pode ser benéfico ou até que ponto isso também precisa de uma atenção. Por quê? Porque quando a gente fala de uma corrente, como ela colocou aqui, olha, visitar, para o seu corpo mediúnico, visitar regularmente hospitais de pessoas com câncer. Quando a gente fala de um corpo mediúnico, a gente está falando de um grupo heterogêneo, de pessoas, cada uma com uma idade espiritual, cada uma com um histórico de vidas e cada uma com um preparo para chegar lá e ver uma pessoa nesse estado. Porque você chega lá, tudo bem, você tem a questão da caridade, está tudo ótimo, isso tem que ser feito, é obrigatório ser feito. Agora, quantos nesse corpo mediúnico saberão, e aí é o que eu direciono a pergunta para você, meu irmão, saberão, na hora que saírem dali do hospital e retornarem para o terreiro, saberão cortar o link e entender que aquilo ali é uma situação para determinada pessoa passar, que ela já fez a sua prática cristã ali, mas que ela precisa estar bem fisicamente para ela retornar para o seu trabalho lá no corpo mediúnico. Como é que você vê isso? Sim, Luiz, é muito importante isso, né? E nós, inclusive, tivemos uma sessão de estudos que abordou esse tema. Exatamente, né? Recentemente, foi. Né? Foi. A questão de nós prestarmos uma ajuda, uma caridade, uma palavra, um conselho, né? Uma orientação, mas não nos envolvermos a ponto de nos tornarmos doentes também. Com certeza. Não é? Então é muito importante ter esse preparo. Se o dirigente espiritual vai preparar seu corpo mediúnico, eu acho louvável, eu acho isso realmente muito importante, a gente ter esse contato, trazer esse alento para essas pessoas, mas nós temos que nos preparar para isso. Então os dirigentes espirituais têm que ter
tem que preparar, né, o seu corpo mediúnico para essa missão. Quero né? até ouvir a opinião da Luciene e depois da dona Flávia. Fala. Eu concordo, a preparação do corpo mediúnico, tudo isso. Mas eu vou aqui relatar para vocês uma coisa que aconteceu comigo. Logo no início da minha caminhada, da minha jornada espiritual, nós fazíamos, o grupo onde eu entrei, eles faziam sopa para as pessoas na rua, né? E davam isso. E eu tinha uma questão de medo disso, né? De como é que eu vou lidar com as pessoas na rua, né? Essa questão de droga, tudo isso. Gente, eu até hoje me emociono, porque cada vez que você chega para uma pessoa que está ali, você chama ela de irmão, ela já muda, ela te dá um sorriso. Com certeza. Né? Então, a gente vê aquela coisa das pessoas, assim como também no hospital, né? E eu fui para a pessoa, estou falando das pessoas de rua, porque é uma coisa mais perigosa em si, né? A questão da violência e tudo. Então, quando você chega e fala, meu irmão, eu estou aqui, você aceita isso, tal, eles mudam. Você vê no semblante da pessoa mudar. Então, isso renova a fé. Com certeza. Dona Flávia. As pessoas se sentem importantes, né, Alô? Acolhidas, né, Flávia? É isso que está faltando. Tem alguém me olhando, alguém preocupado comigo. Isso é um ato, né, uma coisa muito, muito bacana, muito importante para a gente. E é claro, esse trabalho é muito bem-vindo, deveríamos fazer bastante, né, porque eu acho que está no nosso caminho, né, fazer. É um desenvolvimento mediúnico, né, mãe? Desenvolvimento, mas a gente não pode esquecer que cada um de nós é um ser diferente. Então, temos as nossas fragilidades, alguns vão absorver, porque o emocional fala mais alto, porque a pessoa vai acabar se colocando no lugar daquela outra, vai sentir o sofrimento daquela outra e vai acabar carregando isso consigo. Né? Isso é que não é bom. Nós temos que prestar a caridade, temos que fazer nosso trabalho, mas tentando separar isso. Né? Não vamos viver aquilo que o outro precisa viver. Né? Vamos auxiliar, mas não vamos absorver isso para a gente. Né? É a mesma coisa, só para a gente fechar o quadro Transformando, é a mesma coisa que nos nossos atendimentos lá no Templo Estrela do Oriente, guardadas as devidas proporções, não é verdade? Você vai atender 10 fichas, cada um com uma problemática diferente, não é verdade? E aí, como diria o nosso coronel Odorico Paraguaçu, você tem a solucionática, né? O que você não pode, na verdade, é deixar de entender que depois daquele consulente que você atendeu, mesmo mediunizado, você tem que cortar o link, porque já vem o segundo, depois corta o link, já vem o terceiro e por aí vai. Então você tem que estar bem equilibrado, tá certo? Então, olha, maravilhoso o quadro de hoje. Nós vamos rapidamente a um spot comercial, não é isso? E já estamos de volta com os recados da semana aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Estamos apresentando o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Se você sofre de transtornos cuja causa a medicina não consegue descobrir, o professor Humberto Vieira atende agora em novo endereço. Clínica Holística Nise da Silveira, Rua Conde de Bonfim, 44, Sala 901, Tijuca, Rio de Janeiro. Telefone 4107-7295. 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos 710. Boa noite. Você está na Metropolitana AM 1090. Se você gostaria de ter uma renda extra por mês ou conhece alguém que esteja desempregado, aqui vai, meu querido irmão, minha querida irmã, uma excelente oportunidade. Você vai procurar a minha filha carnal, Patrícia Barros. Anote aí o endereço: Avenida Rio Branco, 156, sala 1418, no centro do Rio de Janeiro. Diz a ela que você ouviu no programa de rádio do pai dela que ela tem uma oportunidade maravilhosa de trabalho esperando por você. O telefone da Patrícia Barros é 9833-36539. Vou repetir, hein?
9833-36539. Minha querida irmã Luciene Oliveira, me fala sobre essa palestra de dezembro importantíssima, né, Lu? Com certeza. O Templo Estrela do Oriente convida para a palestra gratuita A Dependência Química. Tópicos a serem abordados. O que é ser um dependente químico? Dependente químico versus família e sociedade. Grupos de mútua ajuda. Perguntas variadas e muito mais. A palestrante é a irmã Sandra Estrela, conselheira em dependência química e membro efetivo da Associação Brasileira de Álcool e Outras Drogas. Dia 6 de dezembro, sábado, às 15 horas, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou pelo site www.temploestreladooriente.com. Maravilha! E hoje é dia 1º de novembro. Veja bem, gente, de amanhã, dia 2, a uma semana, nós temos um maravilhoso workshop prático falando de elixir de cristais. Participe, gente! Quando você vai aprender o que é um elixir, procedimentos para limpeza, energização e programação de cristais, a diversidade na produção de um elixir de cristais, visando os aspectos físicos, emocionais e espirituais, a preparação e a utilização dos oráculos de cristais, dos chakras e da aura, chakras, problemas, curas e fórmulas, tudo isso no outro domingo, dia 9 de novembro, às 10 horas da manhã, é de 10 da manhã às 5 da tarde, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E o facilitador é o nosso querido irmão Doté Alexander Dochos, que é um sacerdote de culto africano, terapeuta holístico, e dirigente do Templo do Cigano Vladimir. Além disso, é o titular do maravilhoso programa Oxóssi, o Caçador da Riqueza, que começa já, logo após o programa Umbanda Sem Fronteiras. Inscrições para o workshop na Secretaria do Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro, ou então no portal, anote aí, www.aumbandasemfronteiras.com. Vou repetir, hein? www.aumbandasemfronteiras.com, onde você poderá optar por participar à distância da sua casa, do seu trabalho, ou então na forma presencial. Participe do workshop Elixir de Cristais, próximo domingo, dia 9 de novembro. Informações 2597-1323, 2597-1323. Meu querido irmão Alexandre Bahia, conte-me tudo, não me esconda nada. Quer dizer que segunda-feira, olha só, hoje dia de Todos os Santos, amanhã dia de Finados e segunda-feira dia de Exus e Pombagiras, meu irmão, é isso mesmo? É isso, não vai ter quase ninguém lá, Luiz. Olha, mas embora cedo, pendurado, né? No lustre. Pelo contrário, né, Luiz? Vai ter gente pendurada no lustre. Então vamos lá, segunda-feira, dia 3, às 20 horas, sessão de consulta com os Exus e Pombagiras. Lá o Exu, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações 2597-1323, 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões e distribuição gratuita de fichas para as entidades se dão a partir de 18 horas. Maravilha, maravilha. Vem, gente, como amanhã é dia de Finados, obviamente, eu acho que o grande comandante, o comandante supremo das almas, né, é o nosso grande mestre Omulu. Então vamos fazer uma singela homenagem a ele. Ajuberô, Sapatá, Obaluaê, meu senhor, Atotô, meu pai. Atotô. Se você está sofrendo num leito frio com dor, com pipoca e dendê, muita gente ele curou. Se seu corpo está ferido,
e não pode mais suportar. Peça proteção a ele, que ele vai lhe ajudar. É o valor a ele, é o valor a ele, é a totô. Salve seu Mulu, saravá seu Baluaê, salve a força, salve a luz desse grande Senhor da transformação, grande orixá da saúde, que ele possa nesse momento, mais do que nunca, estar aí na sua residência, nas casas de saúde, nos hospitais psiquiátricos, principalmente naqueles irmãos que estão aparentemente saudáveis organicamente, mas doentes do espírito. Que ele esteja do nosso lado, no nosso coração. Nós vamos rapidamente para um spot comercial e já já estamos retornando com o Momento Mirua aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Estamos apresentando o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Se você é um umbandista, aí vai uma super dica. A União Espiritista de Umbanda do Brasil é a primeira e única federação que disponibiliza espaços para o surgimento de novos terreiros. E a partir de R$20 mensais, você se torna sócio da Casa Máter da Umbanda e ainda terá consultas médicas grátis em várias especialidades, entre outros benefícios. E o seu terreiro ainda poderá fazer sessões no Parque Ecológico dos Orixás. A União está localizada na Rua Conselheiro Agostinho, 52, Todos os Santos, telefone 3283-9191. União Espiritista, há 75 anos, construindo o futuro da Umbanda. Caboclo das 7 encruzilhadas. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. E todo primeiro sábado de cada mês, às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Não perca seu tempo procurando artigos para Umbanda, Candomblé, esoterismo e religiosos em outro lugar. Só o Miro tem os menores preços no atacado ou no varejo. Ligue e confira 3351-7555, 3351-7555. O Miro tem 47 anos de tradição e milhares de produtos à sua escolha. Avenida Braz de Pina, 2271, Vista Alegre. Pedidos 3351-7555, 3351-7555. Amar alguém na encruzilhada. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras à distância. Acesse www.aumbandasemfronteiras.com. Informações 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé.
Se você sofre de transtornos cuja causa a medicina não consegue descobrir, o professor Humberto Vieira atende agora em novo endereço. Clínica Holística Nise da Silveira, Rua Conde de Bonfim, 44, Sala 901, Tijuca, Rio de Janeiro. Telefone 4107-7295. 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos 710. Vem aí o 8º Batacotô Conferência África e Brasil. Palestras religiosas, umbanda, candomblé e africanos. Exposições, shows. Domingo, dia 23 de novembro, a partir das 10 horas da manhã, no Clube Helênico, Rua Itaperu, 1305, Rio Comprido, Rio de Janeiro. Entrada franca. Mesa para 4 pessoas, R$40. Informações 3086-3441, 3092-6299, 97657-9942. Eu quero que você faça parte, como fez parte no ano passado, que venha para esse grande evento deste ano, que é o 8º Batacotô, que está de portas abertas esperando você. Realização Ilea Chegue Baldé, de mãe Regina de Oxóssi. Iaio Produções, Feiras e Eventos. Apoio Nando Festas e Eventos. O melhor para a sua empresa ou terreiro você encontra na GQD Publicidade. Arte final, website, fanpage, banners, panfletos, agendas, material digital ou impresso e por um precinho que cabe no seu bolso. Ligue e comprove. 3064-6023, 3064-6023 ou comercial@gqd.com.br. Divulgue sua empresa ou terreiro. GQD Publicidade, há 10 anos fazendo a diferença. Participe do Mirua, movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã. O Mirua trabalha por uma renovação das referências comportamentais nas nossas comunidades de terreiros. Acesse www.mirua.com.br. Movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua, rumo à regeneração. Momento Mirua. O movimento, as atitudes e os sentimentos lançando sementes para a nova era. Para se cadastrar como tarefeiro do Mirua ou como instituição parceira, acesse o site www.mirua.com.br. O Mirua realiza atualmente suas reuniões às terças-feiras, às 19h30. Informações 21 Rio de Janeiro, 2597-1323, 2597-1323 ou pelo site www.mirua.com.br. Mirua, rumo à regeneração. Saravá, Umbanda, Saravá. No programa Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia nos terreiros, as dúvidas e a doutrinação. Atenção! Este veículo de comunicação é reconhecido pela AMA, Associação Nacional de Mídia Afro, pelo seu comprometimento com a responsabilidade e a ética da cultura afro-brasileira. Saravá, todas as pombagiras, girar! Girei! Siga
engana, sua banda está em festa, ela está toda florida. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana, em 1090 kHz. E olha, como diz o ponto cantado, essa música sagrada cigana, sua banda está em festa. Com certeza, segunda-feira próxima, depois de amanhã, nós teremos uma grande gira de consulta com os nossos Exus e Pombagiras, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro, né? A gira começa às 8 da noite, abertura dos portões a partir de 6 horas da tarde. E você, meu irmão, você, minha irmã, todos estão convidados para participarem deste grande encontro de louvor aos nossos guardiões, e também é um momento onde a gente pode ouvir as sábias palavras do astral superior para que possamos direcionar os nossos caminhos. E você que está aí nos ouvindo, meu querido irmão, minha querida irmã, divulgue o nosso programa, não é verdade? Para o seu pai no santo, para a sua mãe espiritual, para o seu irmão de terreiro, para o seu vizinho, para a sua vizinha, para o seu familiar. É importante que nós divulguemos a mensagem da alta espiritualidade para que todos tenham acesso a uma ferramenta poderosa de transformação, como é o programa de rádio Umbanda Sem Fronteiras. Não é isso, dona Flávia? Com certeza, Luiz. Vamos às nossas perguntas? Vamos sim. A pergunta vem do Anderson Juliano. Ele nos fala assim: durante os anos de caminhada espiritual, aprendi que determinados banhos de descarrego só poderiam ser tomados dos ombros para baixo. Por outro lado, ouvi o senhor dizer numa palestra que os banhos tomados do pescoço para baixo não surtiriam nenhum efeito. Poderia explicar esse assunto? Anderson, nosso saravá fraterno, meu irmão. Veja bem, irmão, eu até outro dia desse escutei num workshop que o Dr. Alexander de Oxóssi fez lá no Templo Estrela do Oriente, uma afirmação que eu achei bem interessante, didática, né? Ele disse assim: nós somos por completo, nós não somos do ombro para baixo, nós também temos a nossa cabeça, não é verdade? Então, essa colocação dele é até para ilustrar a nossa explicação. Veja bem, eu também abordo um outro lado que é dentro de uma questão importante. O chácara onde nós recebemos todas as energias, o único chácara por onde entram energias é o chácara coronário, no alto da cabeça. É o único na nossa visão doutrinária, tá? Então, se ele é o único chácara que recebe essas energias do astral superior, não tem sentido nós jogarmos o banho de descarrego dos ombros para baixo, porque isso não vai exatamente surtir qualquer tipo de efeito. Além disso, a gente precisa também explicar para vocês por que esse tipo de procedimento, até hoje existe em muitos segmentos essa colocação. Assim como você não pode entrar numa farmácia e comprar qualquer tipo de remédio alopático para ingerir sem uma ordem do médico, da mesma forma é o banho espiritual. Você não pode chegar e pegar um banho e colocar na cabeça e pronto, está resolvido. Não é assim. Você precisa da orientação ou do seu dirigente espiritual ou então de uma entidade incorporada. Outro dia desse, eu escutando uma programação radiofônica, eu ouvi o programador dizendo assim: a fulana e tal tomou um banho da flor de omulu, que é pipoca, e ficou toda empolada. Mas será que o problema é da flor de omulu? Claro que não. O banho da flor de omulu, a pipoca, é algo maravilhoso, espetacular. O problema é que aquela irmã, ela não podia tomar aquele tipo de banho por alguma razão que se desconhece, entendeu? Pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser que ela não seja filha de Omulu, pode ser que ela estivesse num momento mais desagradável, seja o que for. A gente tem que ter muito cuidado com que tipo de banho que a gente vai passar para o nosso assistido, entendeu? Porque é um remédio espiritual. E assim como todo remédio, ele tem as suas contraindicações. Então, a gente precisa ter exatamente esse conhecimento. Tá certo, meu irmão? Vamos para a próxima pergunta, dona Flávia. Vamos sim.
Essa pergunta nos vem do José Maltês. Ele pergunta: quais os cuidados que devemos ter quando a guia arrebentar? José, nosso saravá fraterno. Irmão, isso depende da escola umbandista, né? Cada escola tem a sua forma de proceder. No Templo Estrela do Oriente, nós temos duas orientações em relação a isso. Primeiro, se essa guia arrebentar dentro da sua bolsa, não tem qualquer problema, porque a gente precisa também levar em consideração que o metal que a compõe, o material que a compõe, que é o fio de nylon, né? Ele com o tempo, ele vai com certeza, ele vai puir, né? E pronto, vai ressecar e ele pode realmente partir. Então, dentro da bolsa, é só você lavar novamente e imantar as contas de cristal, né? E você pode refazer essa guia. Agora, se isso acontecer no chão, né, de espalhar todas as contas e tal, e não tem jeito de ser refeita, com certeza absoluta você vai precisar refazer, comprar novas contas e refazer tudo direitinho. Tá certo? Vamos para uma outra pergunta? Sim, José Osvaldo. Recentemente tive 2 perdas importantes na minha família, minha esposa e um sobrinho desencarnado. Acompanho sempre suas opiniões a respeito dos assuntos ligados à Umbanda e gostaria de saber o que o senhor pensa a respeito da morte. Meu irmão José, que pergunta difícil você me faz, né? O que eu penso a respeito do desencarne, né? Irmão, eu acho o seguinte, a maior parte dos seres humanos, entre os quais eu me incluo, claro, nós ainda não estamos preparados para esse momento. Principalmente nós que vivemos aqui no Ocidente. Você sabe que no Oriente, a grande maioria das pessoas, é óbvio que quando a gente fala de pessoas, a gente não pode generalizar, né? Mas a maioria das pessoas no Oriente, principalmente nas filosofias orientais, você sabe que quando nasce algum ser, eles tratam aquilo ali com pesar. Entendeu? Porque eles entendem que se esse ser está retornando aqui ao plano, ele ainda tem muita coisa que cumprir. Por outro lado, esse mesmo ser, lá no Oriente, quando ele desencarna, é um momento de alegria, porque eles entendem isso como um ciclo que já se findou na vida daquele ser, né? E que ele vai viver uma outra realidade espiritual. Mas aí a pergunta que eu te faço, será que nós estamos preparados já para esse tipo de entendimento? Será que nós estamos preparados para isso? Eu acho que ainda não, né? Por mais que nós estudemos, por mais que nós tenhamos a espiritualidade nos trazendo mensagens, por mais que nós acreditemos e tenhamos convicções de que com certeza absoluta existe vida extrafísica, né? Vida após a matéria, mas nós somos seres humanos. Quando há essa separação, como é o seu caso da sua esposa e de um outro parente, né, que ele falou, né? Sobrinho dele. Sobrinho, né? A gente entende que é uma separação momentânea, carnal. A gente entende que esses espíritos eles continuam convivendo com a gente por aqui, né? Vivenciando o nosso dia a dia. Mas essa impossibilidade desse contato, né, desse calor humano, isso faz com que a gente realmente, ainda não esteja 100% preparado, mas por isso é que nós precisamos estudar, precisamos estar devidamente convictos, né, dessa vida depois da matéria, porque nesse momento, é o momento que a gente mais precisa da espiritualidade e é ela que tem as respostas para que a gente possa exatamente se reequilibrar, né? Hoje, inclusive, é uma pergunta até muito própria, né? Porque hoje é dia 1º de novembro, né? Amanhã é dia 2, dia de finados, né? Então, que nós possamos ter o entendimento de que todos esses seres, eles continuam entre nós e que nós um dia nos reencontraremos no nosso verdadeiro lar, que é a nossa morada espiritual. Tá certo, querido? Fala, mãe, o que mais? Leonardo Medeiros. Todas as doenças têm alguma coisa a ver com a parte espiritual?
Ô Leonardo, o nosso saravá fraterno, eu acho o seguinte, meu irmão, isso é opinião própria minha, claro que respeito todas, né? Eu acho o seguinte, o espírito, ele é são, ele é saudável. Nós, a partir de um determinado momento que nós não vigiamos os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, o que acontece? Nós deixamos de ser apenas e tão somente doentes espirituais e passamos exatamente a ser pacientes da medicina terrena. Mas aí você poderia ver uma contradição na minha resposta. Mas como, Luiz, se você diz que o espírito é são, como você pode falar de doenças espirituais? Veja bem, nós temos aqui atrás do nosso cérebro mediúnico, nós temos a nossa glândula pineal. Essa glândula pineal, ela já é provado isso, ela é o nosso arquivo, é a nossa mente passiva, né? Onde estão ali depositadas todas as nossas vivências corpóreas e espirituais. Então, quando a gente fala que o espírito é são, que o espírito na sua essência, ele é são. Só que ele tem na sua glândula pineal, no seu arquivo, né, no seu cérebro espiritual, ele tem ainda essas questões para serem depuradas. Quando o espírito ele sai da sua faixa de reencarnação, e aí sim ele depurou seus karmas, que ele retorna para o plano espiritual, atingindo o nirvana, aí é que a gente diz que o espírito ele é exatamente são. Enquanto ele não sai do plano reencarnatório, ele permanece com aquelas questões de forma passiva. Aí é que a gente diz, por exemplo, o dependente químico, né? A gente estava outro dia desse até falando sobre essa questão, né? O dependente químico, ele dando como exemplo, né? Ele diz assim, estou curado, né? Então a gente fala, mas como é que estou curado? Será que eu sou doente ou estou doente? A gente vai fazer essa pergunta. O que acontece na verdade? Na verdade, a gente está temporariamente curado. Se nós ainda estamos num plano reencarnatório, nós estamos temporariamente curados. Por quê? Porque se nós não conseguirmos controlar as nossas más inclinações, vigiarmos os nossos pensamentos, palavras e ações, aquele bichinho que está lá de forma passiva dentro da gente, aquilo ali vai passar do estágio de passivo para o ativo. Ele retorna. A gente precisa entender que quando a gente diz assim, estou curado, nós precisamos mudar os nossos padrões morais, porque senão aquilo que está adormecido literalmente vai retornar. Se não vejamos, esse dependente químico, imagine que ele ainda está num plano reencarnatório. Quando ele chega lá no plano espiritual, vamos chamar de umbral, nosso lar, seja lá o que for, ele não vai encontrar a contraparte, o elemento etérico. O que ele vai precisar? Ele vai precisar se associar a alguém encarnado para ele poder sugar essa contraparte etérica. Por quê? Porque ele ainda está no plano reencarnatório. Entendeu? Então, isso precisa ter muito cuidado quando a gente diz assim, olha, está curado. Bota as barbas de molho que não é bem assim. Muitas vezes é difícil abandonar o vício justamente por causa disso. Você está entendendo? Com certeza absoluta. Com certeza. Nós vamos ter agora em dezembro, a Luciene estava falando aqui, uma palestra sobre dependência química, importantíssima, lá no Templo Estrela do Oriente. A gente chama a atenção dia 6 de dezembro, sábado. É importante a gente ter isso em mente. Nós estamos curados ou somos curados? Isso é que a gente tem que parar e refletir. Que existe aquilo chamado, que nós fomos até para São Paulo lá para ver, né, mãe? Os cordões energéticos. Esses cordões energéticos, nesse caso específico, quando a gente está ainda no plano reencarnatório, é complicado, viu, gente? É bem complicado. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Não? Fala, mãe. Mais uma. Palmira da Cunha. O que é sonho mediúnico? Palmira, minha querida irmã, o sonho mediúnico, ele se dá
no terceiro estágio do sono. Se não, vejamos, nós temos 3 estágios. Nós temos o primeiro estágio do sono, que a gente chama de letargia. É aquele momento que você está dentro da sua casa, que você escuta lá o seu cachorro latir, a sua sogra falar, a televisão alta e o vizinho, não sei o que e tal, então você não consegue dormir direito. Você está de olho fechado, mas na verdade você está acordado. Existe um segundo estágio do sono, onde você tem o teu sono tranquilo, sem problema nenhum, e tudo bem. E tem o terceiro estágio do sono, que a gente chama de, aí sim, do sono mediúnico, onde acontece, esse sono mediúnico, como é que ele se depara com a gente? É quando você bate na cama, como os médiuns do Templo Estrela do Oriente ficam às terças, de segunda para terça. Você bate na cama, você desmaia, você está ali, literalmente, pode entrar a bateria da mangueira dentro do teu quarto, você não vai acordar de forma nenhuma. Mas aí o que você está fazendo? Você está vivenciando os sonhos mediúnicos, o teu trabalho espiritual em outras dimensões, ou inclusive a espiritualidade utilizando do seu magnetismo, do seu ectoplasma, razão pela qual, quando você acorda no outro dia de manhã, você está mais cansado do que quando você foi dormir. Entendeu? Então esse é o terceiro estágio do sono, quando se apresenta o sono mediúnico e os sonhos também mediúnicos. Só que esses sonhos, veja bem, tem que ter cuidado com isso, que muita gente viaja na maionese com relação ao negócio de sonho mediúnico. Na verdade, sonho mediúnico, a espiritualidade, ela vai permitir que você se lembre daquilo que interessa a ela, que você se lembre. Determinadas coisas ela não vai permitir que você se lembre, não, porque o trabalho espiritual muitas vezes transcorre sob segredo de justiça, como a gente diz aqui na Terra. Tá certo assim? Deixa eu ver aqui. Tem uma curtinha, bem curtinha. Gelson Magalhães. Até que ponto a Umbanda pode ajudar aqueles que têm fobias? Olha, irmão, pode ajudar. Isso é até uma pergunta para a gente, vamos dizer, para o próximo programa a gente falar um pouquinho mais, que é bem interessante, tá? Veja bem, depende do estágio da fobia, depende da pessoa, depende de uma série de fatores. Uma coisa só eu posso te garantir, irmão. Umbanda não é receita de bolo. O que é para um não é para outro, o que é para o outro não é para o outro. Cada um tem, volto a dizer, uma idade espiritual, cada um tem um histórico de vidas, então cada um tem um entendimento sobre a vida. Cada um tem um karma, cada um tem uma série de questões. Então, pode acontecer sim, e acontece sempre, mas não é regra de bolo. A gente tem que levar isso com bastante cuidado. Tá certo assim? Muito bem. Minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros, hoje, dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, a senhora como uma pessoa santa da nossa casa, que é uma líder, uma referência muito positiva para todos nós, o seu boa noite. Estou longe de ser santa, Luiz Fernando, tem muito que caminhar. E como? Mas tudo bem. Boa noite, meus queridos irmãos. Boa noite, Luiz Fernando, irmãos da mesa. Que nós possamos ter uma semana abençoada, que a espiritualidade de luz, que os santos anjos possam estar conosco, nos amparando, nos dando caminho, nos dando direção, e que nós possamos ser sempre dignos para recebermos essas influências em nossos caminhos. Que assim seja, que o mais alto ouça suas palavras, com certeza. Meu querido irmão Alexandre Bahia, para o seu boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, irmãos da mesa. Boa noite, queridos ouvintes. Nossa família Tel. Que possamos ter aprendido, né, com o dia de hoje, temos aprendido um pouco mais, que coloquemos em prática esses aprendizados, né? Não ficar só no campo das ideias, que possamos realmente colocar em prática isso para a nossa reforma interior, para a nossa evolução espiritual. Que assim seja, meu querido irmão, e o boa noite da minha irmã Luciene Oliveira. Boa noite, Luiz, irmãos aqui presentes, amada família Tel, amados ouvintes. Que amanhã, dia de finados, possamos parar um pouco, fazer uma oração para aqueles que já se foram. Não vamos ficar tristes.
Teremos saudade sempre, mas a certeza de que um dia nos reencontraremos. Com certeza, e é com esse link da Luciene Oliveira que eu também gostaria de terminar o programa de hoje, a Umbanda Sem Fronteiras, lembrando que, indiscutivelmente, que possamos chorar por saudade, sim, agora por tristeza nunca, porque os nossos desencarnados indiscutivelmente estão do nosso lado. Que Oxalá os abençoe. Até o próximo sábado e vamos à nossa homenagem ao Mestre Omulu, o grande Senhor da Transformação. Fiquem com Deus. Chora o que quiseres, mas não fiques triste por teres vindo para o meu reino. Se não quiseres chorar, não chores. Se não conseguires chorar, não te preocupes, pois apesar de teres chegado agora, haverás de voltar para o lugar de onde vieste, numa outra roupagem, representando uma nova oportunidade de reparar tuas faltas. E quando voltares, se escutares algum fato a meu respeito, ouve e acrescenta a tua versão. Se quiserem considerar minha vibração como negativa, mostra que, como toda energia, ela tem dois polos, mas que em minhas ações eu tento ser bom e amigo com todos os necessitados. Se quiserem descrever minha morada como um lugar amedrontador, mostre que ali é o local onde todos os seres humanos se igualam. Se sentires saudades e quiseres falar comigo, fala com Jesus, pois eu ouvirei. Espero estar com ele o suficiente para continuar a ser útil a ti e a quem mais precisar. E se tiveres vontade de escrever alguma coisa sobre mim, diz apenas uma frase: és meu amigo. Aí então solta uma lágrima. Eu estarei presente para enxugá-la. E se não for eu, não faz mal, pois outros amigos farão isso por mim. E vendo-te assim bem amparado, irei cuidar de minhas tarefas onde quer que esteja. Mas de vez em quando, lança um olhar na direção de Deus. Não me verás, mas eu ficaria muito feliz se te visse a olhar para Ele. E quando chegar a tua vez de ires definitivamente para junto do Pai, aí viverás em Oxalá o sentimento que plantaste. Acreditas nestas coisas? Então vai e viva como quem sabe que vai desencarnar um dia, e que o faças como quem soube viver plenamente. Que a luz da vontade divina se faça presente neste momento. Esta sua voz amiga, Omulu, o guardião das almas.